Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Então, pessoal, dando sequência a mais um bloco aqui da nossa conversa sobre marcas que empreendem com propósito, e hoje a gente está recebendo aqui no Melhor que Encomenda o Iago Martins, ele que é engenheiro e proprietário da loja de 3D. E é interessante que a gente mantenha essa questão do propósito, né? Então nós temos, assim, não é uma questão de fechar um clubinho, né? E também as sócias proprietárias do Brechó Vegano, a Edilene Medeiros e a Gabriela Medeiros. Então a gente acaba aplicando no nosso trabalho para que cada vez ele seja, não seja levado ali de uma forma, tanto faz, não, pra gente tem que ter uma seriedade. Bom, então para dar sequência aqui ao nosso bate-papo, a Tami vai direcionar uma pergunta para as meninas, né, Tami? Pode dar sequência aí, então. É isso mesmo. E dando sequência ao que a gente já estava conversando no episódio anterior, né? Falando um pouquinho aí sobre propósito, um pouquinho sobre LGBTQIA+, sobre veganismo, sobre sustentabilidade também. As meninas, além de todas as outras bandeiras, elas também se encaixam em outra temática, que é o empreendedorismo feminino, né, meninas? Então, vocês até fizeram parte de um projeto, a gente viu aqui, a Chefa Tá On, que é um projeto da Local Web, né? Então, vocês podem contar um pouquinho pra gente como foi participar? Mas já pode começar o seu caderninho que tá aqui. O caderninho que acompanha a gente aqui. Foi uma honra participar desse projeto e muito gostoso. As meninas, assim, com conhecimento muito valioso para a gente, ajudou bastante, sabe? E assim, acrescentou muito. Ainda acrescenta, porque tem muitas coisas que a gente lembra das reuniões e fala, nossa, lembra que ela falou assim? Então a gente acaba aplicando no nosso trabalho para que cada vez ele seja, não seja levado ali de uma forma, tanto faz, não, para a gente tem que ter uma seriedade. E eu acho que isso, né, não é só porque somos mulheres, mas deve ser assim, né? E quando a gente tem um apoio, né, especial como esse, nossa, dessa visão de fora do negócio, que a gente fica muito imersa dentro do negócio, tem uma pessoa, a gente conta pra uma pessoa, a pessoa dá uma opinião, você fala, nossa, mas eu nunca pensei sobre isso, que óbvio. E até a questão de ser uma profissional do assunto, e ser uma pessoa que ela está realmente preocupada em auxiliar o nosso crescimento. Então é muito mais impactante do que uma pessoa, vamos dizer, que não tem conhecimento sobre o assunto, te dá alguma dica, sabe? O que a pessoa está falando tem um embasamento, ela te convence, ela mostra porque que ela está pensando sobre isso. Então foi, assim, a gente estava bem baby naquela época, muito tempo atrás, mas foi bem gostoso de ver o nosso negócio com a seriedade que elas também estavam vendo. Que legal, né, gurias? E legal saber também que, né, o aprendizado de vocês ontem e hoje pode virar, né, algo para passar para outros empreendedores aí. É cíclico, como a gente estava falando no episódio anterior. Hoje o empreendedorismo virou muito isso, né? Os propósitos se juntam, se ajudam. É bem, bem legal, né? E como é que funciona essa questão da Chefa Tá On, né? São mentorias, workshops, como é que é? É uma troca de experiências? Porque eu lembro que num evento que eu fui em março da Local Web, o Digital Conference, teve uma menina que chegou no nosso stand e falou, eu participei da Chefa Tá On, que bom conhecer o Melhor Envio, conhecer o pessoal que faz parte da empresa, porque ela disse que esse projeto ajudou muito ela, e como a Gabi estava falando, né, de começaram muito babies, né, e aí também foi um programa que ajudou, um projeto que ajudaram vocês a crescer, né? Eram reuniões, né? Era reuniões, tipo reunião do Meet, que a gente ia trocar, elas perguntavam pra gente sobre a história do nosso negócio, também perguntavam sobre algumas dúvidas que a gente tinha, algumas dificuldades que a gente também podia aparecer, e cada uma era especialista em uma área diferente. Tinham várias
várias uma parte de marketing, Sim, outra financeiro. que dói o coração, a financeiro dói. Mas aí a gente foi ali conversando com cada uma, né? E foi muito bom. Então era basicamente reuniões de vídeo, e elas passavam umas lições de casa pra gente depois. É como se fosse médico. Você tinha a consulta principal, e depois você fazia o retorno e falava, então, agora eu tenho os exames, vamos analisar, ver como que a gente pode melhorar. Ah, que massa. E, Iago, como é que tem sido para ti aí no teu negócio essas questões, né? De tudo, de organização, planejamento financeiro, estoque. A gente sabe que né, que a empresa tem um propósito, mas tem todas as outras questões que é uma empresa, né? Então tem coisas que a engenharia te mostrou, que é imprimir em 3D, mas certas coisas que a engenharia não deve ter mostrado, né? Sobre o empreendedorismo. Então eu vou quebrar paradigmas aqui, viu? Na verdade, assim, eu entrei na faculdade, né? Eu sou formado em engenharia civil e eu entrei na faculdade com 18, 19 anos. E logo no primeiro ano da faculdade, primeiro semestre, um mês depois, começou em junho e já em julho, eu fui piramidado para o movimento Empresa Júnior, né? Então, nunca tinha nem ouvido falar em Empresa Júnior, né, em movimento Empresa Júnior. E daí quando eu me inscrevi, daí passei para a segunda etapa, e daí quando eu vi eu já estava lá dentro. Então eu entrei na faculdade em junho e em agosto eu já estava lá 7 horas da manhã para o meu primeiro, né, emprego ali na área da engenharia. E daí ali é uma empresa, né, não sei se todo mundo conhece, tem esse conceito de empresa júnior, né, mas na verdade é um movimento que, né, leva esse espírito do empreendedorismo para dentro, né, das universidades. Então, hoje no Brasil a gente tem empresas juniores de diversos segmentos, diversos cursos, empresas de mais de um curso, né, multidisciplinares. E foi um lugar de muito aprendizado, porque era somente feito por alunos, né? Então, era um aluno de engenharia civil fazendo marketing, era o pessoal da arquitetura fazendo qualidade. Era o pessoal, né, também da engenharia e da arquitetura juntos, né? Enfim, no departamento de projetos ou no departamento jurídico e financeiro. Eu acabei pegando um pouco para esse lado. Eu entrei no departamento jurídico e financeiro como assessor em agosto, e daí em dezembro já tinha me candidatado, porque eu já estava lá na faculdade, né? Então, vamos arranjar coisa para fazer. Então, aí eu já virei diretor, né, do departamento jurídico e financeiro. Eu fiquei 1 ano como diretor, aí depois eu fiquei mais 1 ano no conselho da empresa, né, que era ex-membros, né, que já tinham encerrado a sua participação e que mantinham, né, contato com os membros atuais para ajudar em projetos, né, repassar esse conhecimento e contribuir de alguma forma para que os próximos profissionais ali, né, já viessem com esse espírito já mais carregado, né, do empreendedorismo. Mas, apesar de ter esse background, né, eu não trabalhava com impressão 3D, que foi uma coisa que entrou depois, né, na minha vida. Na minha cabeça me parecia que era uma coisa, que primeiro começou a impressão, depois o empreendedorismo. Então estava errado, viu? Como é bom perguntar. Meio junto ao mesmo tempo agora. Tudo acontecendo junto ao mesmo tempo agora. E aí o Vinícius, né, que é meu namorado, ele é formado em engenharia de controle e automação, e ele trabalhava numa empresa aqui de Curitiba que fabricava a impressora 3D que a gente usa, que inclusive estão aqui do lado. E daí eu fui, né, apresentado a esse mundo da impressão 3D, e a partir daí eu comecei a desenvolver mais conhecimentos já na parte de vendas, né, porque até então no jurídico financeiro eu não tinha tanto essa questão de vendas, né? O pessoal de marketing ficava um pouco mais ligado lá na época da empresa júnior. Então, eu tive que me virar. Então, eu recorri muito a YouTube, recorri muito a páginas, vamos dizer, Nath Finanças, né? Pessoas que a gente conhece ali do dia a dia, que dão algumas pequenas dicas. Então, pegar uma planilha pronta ali para que eu já sei que vai funcionar, vai me ajudar muito. E daí eu consegui ter a plataforma de envio que vai me ajudar a fazer, beleza. Tem um site que é intuitivo, eu consigo pegar no celular, eu tenho a versão móvel e a versão ali, eu consigo fazer tudo que eu... Sabe, porque precisa ser uma coisa que funcione. E é um constante aprendizado, assim, mesmo porque todo dia a gente tem uma rede social nova aparecendo. Então, eu estou sempre tentando, na medida do possível, me atualizar, e apesar das outras atividades, né? Então, sei que
tem muita coisa para melhorar, né? Tem coisas que eu já consegui desenvolver mais do que eu jamais imaginei que eu fosse desenvolver, que é uma comunicação mais natural, que flui, assim, porque eu realmente sinto que é natural, porque eu escrevo como se fosse o jeito que eu falaria para alguém, né? O que eu gostaria de ler, né? Como que eu gostaria de receber essa informação. Então, isso é muito importante no e-commerce, né? Então, você ter esse conjunto da obra, seja às vezes uma logo que remeta diretamente ao teu negócio, ou você ter uma estrutura ali de posts de cor que já vai fazer uma ligação, que a pessoa que vê já vai se sentir mais predisposta a consumir ali o teu conteúdo, sabe? Todo dia é um dia de aprendizado. E só para mudar um pouquinho de assunto agora aqui dentro da temática, eu quero perguntar para o Iago sobre essa questão do consumo da comunidade, né, LGBTQIAP+, porque algumas pesquisas a gente mostrou agora no mês do orgulho, que eu já citei aqui no webcast, algumas pesquisas apontam que a comunidade, né, LGBTQIAP+, se preocupa com o que ela está gastando, né? Isso se chama consumo ideológico, né? Que é o que a gente tem comentado aqui, que eles priorizam aí comprar com empresas que realmente são apoiadoras da causa, né? Embora o poder de compra desse público ele tenha subido bastante, né? Hoje, em 2020, teve uma pesquisa e mostrou que aproximadamente 450 milhões de reais movimentou no Brasil em 2020, né? Esse é ainda um nicho pouco explorado, né, Iago? Então, na tua opinião, assim, o que pode ser feito para esse nicho crescer? Precisa ter mais apoio da causa, mais conscientização das empresas? O que tu vê aí? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que assim, partindo, né, do pressuposto que é interessante que a gente mantenha essa questão do propósito, né? Então nós temos assim, não é uma questão de fechar um clubinho, né? Mas eu acho que é uma tentativa de estruturar, porque a comunidade LGBT, né, assim como outras comunidades, outros grupos, são minoria, né? São desprestigiados em alguns momentos, em algumas escolhas, em algumas, né, situações. E muitas situações marginalizados também, né? Exatamente. Então, por que não a gente tentar estruturar, não do nosso jeito, mas tentar fazer parcerias, por exemplo, se organizar coletivamente. Então, aqui em Curitiba a gente tem o coletivo de diversidade, nós temos o grupo que já existe há mais de 27 anos, talvez. Vários anos, que vem documentando a história LGBT no Paraná, no Brasil, e que oferecem cursos e tem essa estrutura um pouco maior, como não focado na venda, né, no comércio, mas em estruturar esse movimento, dar oportunidade para pessoas que, por exemplo, diferente de mim, não terminaram o ensino médio, né? Foram expulsas de casa pelo simples fato de serem homossexuais, ou pelo fato de sair, né, de estar namorando alguém, enfim, estruturar meio que do nosso jeito, mas utilizando essa economia, esse incentivo com empresas maiores e instituições também do governo, que tenham realmente essa preocupação, porque a gente sabe que é muito fácil dar dinheiro. Então, uma grande empresa assina um cheque, faz uma transferência, um Pix, e pronto, está resolvido. Fiz a minha cota de ajuda do ano. Ameação social, né? Então tá aqui, e geralmente, né, a gente sabe que geralmente é em junho, né? Então, tá aqui, ó, junho, cai o Pix, e daí beleza, no final, no resto do ano, porque parece clichê, mas é justamente o que acontece, né? Muitas pautas se perdem ao longo do ano, mesmo porque muitas coisas acontecem, é só a gente ver, né, o jornal, o que acontece nas últimas 48 horas, né? O que aconteceu, né? Então, tudo muda muito rápido. Então, manter essa estrutura e dar oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus negócios em N, né, ramos, mas desenvolver de uma forma que funcione bem para a pessoa que trabalha em casa, para a pessoa que tem um negócio, mas que precisa se deslocar para fazer certas coisas, precisa pegar, precisa entregar, precisa ter uma responsabilidade de, né, no caso das meninas, fazer, lavar, né? Às vezes vem uma mancha, alguma coisa assim, você precisa ter alguém, você precisa ter essa rede de apoio de uma lavanderia que seja conhecida
ou até quando é uma coisinha pequena, você precisa se desenvolver para, né, aprender a fazer uma química básica, alguma coisinha aí que funciona, que você sabe que funciona e que você só vai descobrir se você tiver alguém para te falar, né? Então, investimento assim, em bolsas, eu fico muito, muito contente quando eu vejo que cada vez mais estão... eu, né, fiz faculdade em universidade pública, então era muito difícil a gente ter bolsa, né? Então, a vida do pesquisador no Brasil é muito difícil. Então, você ter uma pequena bolsa que possa dar um incentivo para alguém fazer um curso para estruturar melhor ali a parte financeira, vai ajudar muito no decorrer da vida dessa empresa, né? E a gente sabe que no Brasil é muito difícil empreender, você ter uma empresa que dura mais de 2, 3 anos, é muito difícil. A maioria das empresas fecha antes disso, né? E eu digo empresa porque a gente, né, tem uma necessidade de ter um CNPJ para fazer algumas coisas, mas qualquer atividade, né, que a gente sabe que é um pouco complicado, com burocracia ou sem burocracia, né? Então, o incentivo é sempre essencial. E até interessante a questão, nesse meio tem uma palavra muito legal, fomentar, né? Tipo, a partir do momento e não é aquela coisa assim que vocês vendem aí na loja de 3D, tá, tem produtos da cultura LGBT e tal, mas também o negócio LGBT, ele não é só aquele que vende a temática LGBT, né? Sim, a empreendedora que é lésbica ou bissexual, que tem um café, ela tem, né? Ela tá dentro de um negócio LGBT, ela não é temático, né? Isso aí é legal, e aí se cria toda essa rede, né? E vai fomentando isso, eu percebo também. Até a gente citou em outros trechos da conversa do pão que o diabo amassou, né? O viado amassou. Que o viado amassou. De Curitiba, que o nome é muito legal. Meus vizinhos, eu faço residência pertinho deles aqui, muito bom, é maravilhoso. E eles também têm toda essa preocupação de trazer. Uma vez eu fui no café e aí tinha eu acho que eu pedi um doce, aí esse doce era de outra fornecedora que também era LGBT, e aí foi lá e levou, sabe? Então é essa rede, promover as coisas, né? Eles fazem eventos trazendo performers, drag queens, drag kings, então a gente tem esse movimento. E até uma coisa que eu esqueci de falar, que você deu um ganchinho rapidinho, que assim, a gente tem esse propósito, a gente fala sobre isso, e assim, eu fiz questão de desde o início a gente carregar pelo menos as cores, assim, então na nossa logo tem todas as corzinhas, vai ficar ao contrário aqui, mas tem todas as corzinhas, porque, tipo, no fundo é aquilo, entendeu? Nasceu ali com uma impressora 3D na mesinha de casa, entendeu? Então, daqui a um tempo, quando a gente vê, né, onde que nós vamos chegar, foi ali que começou, e foi, né, do Vinícius que chegou na minha vida e me apresentou ali a impressão 3D, e agora estamos, né, aqui. Pessoal, finalizando então aqui o terceiro bloco, a gente estourou nosso tempo, mas na semana que vem a gente volta aqui então com o nosso webcast Melhor Que Encomenda, tratando do tema propósito no e-commerce, né, com os nossos convidados. Então até quarta que vem, com muito mais propósito no e-commerce para você, o webcast Melhor Que Encomenda. Até mais! É isso, gente. Até o próximo episódio. E no próximo episódio do Melhor Que Encomenda... a experiência, a vivência. Então, representar um pouco o que tá ali dentro, né? Que a pessoa tem contato e que é natural para ela. Então, como que a gente vai conseguir conciliar e conseguir pegar esse público que tá com esse interesse, mas a gente não vai oferecer? Então, a gente foi para quem já oferece e fala, olha... Criar esse conteúdo é um pouco difícil, porque você vai estar falando com pessoas que você quer alcançar, mas você bem que não conhece. Você acredita que ela tem alguns pontos em comum com você, então você precisa atacar esses pontos, né? Dentro dessa parte das pessoas empreendendo, existe uma linha muito tênue entre o que você vai postar, que é a sua vida pessoal, e o que você vai postar como a sua vida profissional.